E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. E agora? Pois é, a gente vai fazer aqui uma breve resenha. É uma dica de leitura também para o pessoal que está aí procurando o que vai ler sobre Marvel, sobre DC. Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Marvel e sobre uma fase do Homem-Aranha que é icônica, né? E para muitos meus fãs do Cabeça de Teia, é uma fase que é a melhor, tá? Não é o que eu penso, tudo bem, mas sim, eu respeito e eu acho realmente que é uma fase muito importante do Homem-Aranha, tá? E eu estou falando desta edição aqui, o Homem-Aranha de Todd McFarlane. Gente, eu não vou fazer propaganda do ônibus, tá? Não é isso, tá? E falando um pouquinho do ônibus, já de início, é uma edição de 2021 e que está esgotada, tá? Está esgotada, por onde eu tenho visto, tá difícil de encontrar, o preço tá exorbitante, tá complicado e tudo mais. Mas eu quero falar sobre essa edição em si, tá? Sobre as histórias, sobre o enredo, sobre o real motivo de ser uma fase icônica do Homem-Aranha, tá? Então, para falar sobre isso, a gente primeiro, né, tem que dizer para vocês aquilo que é básico de sempre. Vai embaixo, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho e, é claro, comenta, vai nos comentários aí e veja, você concorda que essa é a fase principal do Homem-Aranha? Você acha que realmente é a melhor fase do Cabeça de Teias? Então vai embaixo, comenta, me diz qual a melhor fase que você acha, tá? Qual a melhor fase que você já leu do Homem-Aranha? Tem gente que eu sei que vai dizer aí que aquela fase do a saga do clone é a melhor do Homem-Aranha. Eu já vi gente dizer esse absurdo, né? Mas é gosto, a gente não vai estar aqui discutindo o gosto pessoal de cada um. Mas vamos lá. Homem-Aranha de Todd McFarlane, gente. 1990, quase 3 milhões de exemplares vendidos somente nos Estados Unidos. Cara, é muita coisa. Muita coisa. Sim, muita gente vai dizer que são várias capas variantes da mesma edição. Sim, mas isso aí é uma estratégia de marketing que deu muito certo para aquela turma, a turminha do McFarlane, do Jim Lee, do Eric Larsen e Rob Liefeld. Então, deu muito certo para eles, tá? Deu muito certo. E isso aí a gente não pode tirar o mérito dos caras, que foram bem marqueteiros, tá? Bem marqueteiros. A gente hoje em dia vê aí que tem editoras, né? Títulos que vendem muito e editoras que vendem muito e os títulos nem são tão bons assim. E eu falo no âmbito geral, tá? Não estou fazendo uma crítica a nada especificamente, mas no âmbito geral. Mas por quê? Por causa do marketing. Hoje, mais do que nunca, o marketing é muito importante. E naquela época, nos anos 90, os caras surgiram e eles perceberam que eles eram astros, eles eram a marca, eles eram importantes, tá? E o que fizeram? Eles foram lá e lançaram o produto deles e mostraram como é que era feito e pensaram em capas variantes e aquilo vendeu como água. E aí, muita gente vai achar que o McFarlane começa ali, né? Não, o McFarlane já vem de antes, já iniciou lá na DC, já tinha passado por Corporação Infinito e tudo mais, já tinha outros títulos que ele tinha cruzado. Ele, inclusive, no próprio Homem-Aranha, né? Ele já tinha passado por algumas histórias do Homem-Aranha. Mas aqui ele lança Spider-Man, a revista do Homem-Aranha, Spider-Man. Então, essa edição, vamos falando agora sim do ônibus, esse compilado aqui, ele tem exatamente do 1 ao 14 do Spider-Man, mais o número 16 e mais o número 4 da X-Force do Rob Liefeld. Então, gente, é um ônibusinho, tá? Enxutinho, com 400 páginas, bom de manusear, bom de ler. Eu fiz uma leitura muito boa, muito gostosa, porque relembrando, né? E realmente algumas coisas eu tinha esquecido, e isso é natural, né? Porque a gente tá falando de um HQ, de um quadrinho que saiu nos anos 90, né?
E por mais que a gente, às vezes, eu diga, ah, é algo recente, anos 90. Não, já está deixando de ser recente, então a nossa memória já vai começando a falhar. Então ali o McFarlane, né, junto tem nessas histórias, tem o apoio roteirístico, né, em alguma coisa, nesse apanhado desse ônibus, né, o roteirístico tem McFarlane, tem Fabian Nicieza, tem Rob Liefeld, e nos desenhos tem McFarlane, Rob Liefeld, e um apoio ali moral do Jim Lee, que faz até cores, né, em um determinado momento, faz arte final e tudo mais. Mas assim, gente, para início de conversa, o que tem o conteúdo, né? O conteúdo, a primeira são 5 partes, né? Uma história em 5 partes do Homem-Aranha contra o Lagarto e contra a Calypso. E o que me remete, assim, lendo novamente, né? O que me remete? Me remete a minissérie, né? Do Homem-Aranha, icônica também, né? Onde ele luta contra o Kraven, a última caçada de Kraven, onde ele luta contra o Kraven e o Ratos. Aqui o Ratos é substituído pelo Lagarto e o Kraven é substituído pela Calypso, tá? Então é mais ou menos isso aí. E naquela história já dizia e já disse algumas vezes, já tem no canal, tem uma resenha que eu faço sobre a última caçada de Kraven, que para mim é uma das melhores coisas que já fizeram com o Homem-Aranha, se não a melhor. E eu digo ali que tem bastante terror, né, envolvido, um suspense, um terror, uma psicodelia, uma loucuragem, que é bem bacana. Aqui, né, nessas histórias do McFarlane, ele até tenta, tá? Ele até tenta, mas ele é tímido. Quando ele vai colocar o terror, ele é muito tímido aqui nessas histórias, tá? Do Lagarto. Ele é muito tímido. Ele prefere ter um lance, um impacto visual muito grande, com splash pages, o cenário dele não é rico, tá? Ele é muito riscado. A gente até pode achar que ele tem um cenário rico. Não, não é isso, não. Ele faz um bom jogo de luz e sombras, analisando aqui a arte. É caricato, tá? É bem caricato o que o McFarlane faz, mas dá certo, ele consegue juntar e consegue dar um ar de terror em determinados momentos. Mas nessas 5 partes, né, nesses 5 primeiros volumes de Spider-Man, ele consegue fazer algo que, claro, né, diante do que ele tem em mãos, ele poderia ter feito algo mais impactante. Mas ele estava ali iniciando e é justo que ele tenha tentado e talvez ir devagar para não, né, desapontar ou até irritar alguém, tá? Mas é muito bem feita, eu gosto muito do que é passado. Em determinado momento algo me desagrada, que na arte, né, fica muito poluída demais, né? Mas, enfim, é passada a mensagem, a história é boa, é bem bacana e, bom, passando adiante, vamos para a segunda parte, onde tem uma história em 2 partes, né? Spider-Man 6 e 7, com o Duende Macabro, tá? E o Motoqueiro Fantasma. Essa história é bem legal e eu acho que aí ele já se solta um pouquinho mais, McFarlane se solta um pouquinho mais e lança um terror melhor ali, com aquelas crianças. Sempre que envolve crianças a gente se comove um pouco mais, né? Nos toca um pouco mais e nos deixa apreensivos, né? Passado esse momento, então ele já deu uma melhorada das primeiras 5 partes para 6 e 7, então vem a parte 8 ao 12, tá? Spider-Man do 8 ao 12, onde o Homem-Aranha encontra o Wolverine e tem o personagem, o vilão que seria da história, que é o Wendigo, né? O Wendigo, ele é o Pé Grande, né? E para quem não conhece o Wendigo das histórias, aí ele tem uma aparição que ele faz com o Hulk, com o próprio Wolverine aparecendo. Ele é um personagem bem emblemático aí dos quadrinhos da Marvel, tá? E eu acho um personagem que dá para se aprofundar bastante, dá para arrancar bastante coisa dele, tá? E aqui o McFarlane consegue, tá? Ele consegue dar a atmosfera de terror e tem uma cena
onde o Wendigo carrega uma criança, um menino, né, dilacerado, assim, um corpo de um menino dilacerado, que é muito impactante, assim. E pro quadrinho da época eu lembro que todo mundo, muitas pessoas que iam na banca de revista onde eu trabalhava, na Zona Franca, que ainda era banca, né, muitas pessoas comentavam sobre esse quadrinho. Sobre esse quadrinho em si, quadrinho mesmo, né? Não a revista em quadrinho, mas sobre este quadrinho em si, sobre esse quadro, né? Sobre essa imagem. E, bom, eu acho que aqui o McFarlane consegue o seu auge nesse título do Spider-Man, tá? Aqui é o seu auge. Ele consegue fazer o terror, ele consegue fazer uma suspense boa, ele consegue esconder os elementos muito bem escondidos, né? E mostrar, demonstrar ele na hora certa. Aquele lance das tiras de jornal aparecendo, dos recortes de jornal aparecendo. Tem um detalhezinho que eu até vou ressaltar aqui, é um spoilerzinho, mas é um detalhezinho. Quando ele mostra a Tropa Alpha, ele mostra dois personagens da Tropa Alpha e um deles é o Pigmeu, eu achei pessimamente desenhado, muito mal desenhado, horrivelmente desenhado. E assim, eu não sou um fanzaço do McFarlane, mas também eu não sou um cara que fala contra a arte dele, né? Mas ali eu realmente detestei o McFarlane naquele desenho do Pigmeu, da Tropa Alpha. Bom, vamos adiante. Aí, como eu falei, ele está bem mais solto, né? O McFarlane está bem mais solto, tá fazendo um trabalho bem bacana. A arte continua com aquelas splash pages bem bacanas. Alguma coisinha aqui, outra ali que a gente vê que ele poderia melhorar. Parece que às vezes ele está meio cansado, né? Tá meio cansado, que ele está meio soltando assim o traço de qualquer jeito, meio sem se importar algumas vezes. Meio rascunhado, mais do que desenhado, mas tudo bem, pode fazer parte do que ele querer se soltar no estilo dele, querer fugir um pouco do detalhe, né? E ser mais rascunhado. E aí ele até lembra um pouquinho em determinados momentos o Bill Sienkiewicz, né? Bill Sienkiewicz, né? Eu acho que em alguns momentos ele lembra, tá? Não estou dizendo que aqui que ele copia Bill Sienkiewicz. Não, ele lembra, ele lembra. Bom, daí vem a parte 13 e 14, né? Os exemplares 13 e 14, números 13 e 14 de Spider-Man, onde é com Morbius, que para mim é a parte baixa desse ônibus e a parte baixa da fase dele em Spider-Man, no título Spider-Man. Eu acho bem fraquinha, acho que ele poderia ter aproveitado melhor, não é que os desenhos estão ruins, mas mesmo assim parece que não está muito afim de fazer, parece que já está entregando. E ele é bem abaixo aí nessa história, tá? E a história também é bem fraca do Morbius. E eu vou falar por fim, né, da história do encontro do Aranha com o X-Force. Bom, gente, eu sou um dos caras que mais defende o Rob Liefeld. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho que ele é injustiçado, eu acho que muita gente fala que ele desenha mal pra caramba. Sim, ele tem momentos que ele desenha mal, e eu já expliquei em tantos outros vídeos que, porra, cara, o cara tem um estúdio para fazer a arte dele, para ele entregar no prazo. Isso aí, vários artistas já fizeram isso. E a qualidade cai mesmo, a qualidade vai cair, não tem jeito, né? E ele só vai assinar. Mas só que assim, né? Parece que o pessoal tem o prazer de detonar com ele, mas na X-Force eu acho que ele faz um trabalho de boa qualidade, um trabalho bem bacana, tanto no texto quanto nos desenhos, né? Eu gosto muito do desenho do Liefeld com a X-Force, tá? Não é tudo que eu gosto dele também, mas com a X-Force eu acho bem justo, bem bacana e muito bem feito. E aqui não é diferente, aqui esse encontro do Aranha com a X-Force é um encontro daqueles, né? Tá longe de ser a melhor história desse ônibus, mas é uma história legal, uma história divertida, uma história de ação e que corresponde àquilo que a gente quer, uma leveza que a gente precisava ao final de tanta coisa que o McFarlane tentou fazer de terror ali. E, como eu disse, na parte 13 e 14 do Morbius ele não consegue entregar isso, tá? Não entrega, pra mim é muito fraca, mas nos demais, com o ápice dele pra mim, tá? Foi nas histórias do Wendigo, embora a do Danny Macabro seja bem bacana também, mas acho que
essa história do Morbius deixa a desejar, e a história da X-Force com o Homem-Aranha é para descontrair, para relaxar, para curtir, e é isso aí, tá? Então tá aqui, ônibus, deixa eu pegar aqui para não danificar, já tô querendo quase danificar isso aqui. Hoje vale bastante essa edição, então tá aqui, ônibus do Homem-Aranha by McFarlane. Pessoal, era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham curtido e que vão atrás dessa história desse ônibus, seja ele separado, seja em histórias separadas, seja em inglês, seja, sei lá, né? Seja conseguindo as capas variantes, né? Mas enfim, acho que para vocês tá aí uma dica bacana para quem não conhece ainda o Homem-Aranha, para quem está chegando agora nos quadrinhos e conhece só do cinema, né? Então acho que é uma boa porta de entrada aí para o pessoal, tá bom? Certo, gente? Um forte abraço e sigo dizendo, vai aí embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho e força aí. E vem comentar, vem comentar. Essa é a melhor fase do Homem-Aranha? É ou não é? Então, vamos nessa. Valeu? Forte abraço, estamos aí, até a próxima!